Ainda não entrou, professora. Só se ela entrou com outro nome, deixa eu dar uma olhada. Não, ainda não. A professora Jaqueline acabou de entrar. Boa tarde, Aline. Boa tarde, pessoal. Oi, Jaque, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Joia. Jaque, deixa eu falar uma boa tarde, então, para todos, né, e todas que estão aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Aline Monroy, né, sou professora aqui da Escola de Enfermagem, sou do Departamento de Enfermagem Materno Infantil e Saúde Pública e sou membro integrante do Centro de Apoio à Pesquisa, né, o CENAPEC, que é vinculado à Comissão de Pesquisa. Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, né, a mais essa atividade promovida pelo CENAPEC. E hoje nós teremos aqui a participação, né, da professora Jaqueline Balesteiro. A professora Jaqueline, ela é docente contratada aqui do nosso departamento, né, de enfermagem materno-infantil e saúde pública. Ela fez o mestrado, né, o doutorado aqui junto ao programa de pós-graduação em enfermagem e saúde pública. Ela tem experiência na área de enfermagem, né, com ênfase na saúde pública, saúde coletiva, trabalha com os temas, né, aí transversais, em relação à organização dos sistemas e serviços de saúde, tendo como fio condutor a atenção primária à saúde, né, e trabalha também com a temática da tuberculose. Hoje, então, a Jaqueline, né, assumiu aqui o compromisso de estar conosco, né, para apresentação e discussão do tema, né, chamado possibilidades, né, do uso de softwares na pesquisa qualitativa, né, com ênfase aqui hoje na ferramenta do Atlas T. Então é isso, Jaqueline, muito obrigada mais uma vez por aceitar, né, o nosso convite, por estar aqui conosco. Eu vou ficar aqui com você nessa atividade, tá? Então, eu sei que você vai projetar os teus slides, se tiver alguma questão, alguma coisa, eu posso ajudar também aqui na condução, ok? Então, fique à vontade. Muito obrigada mais uma vez. Olá a todos. Boa tarde, Aline. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada. Gostaria de agradecer pelo convite da professora Aline, da Lilian e do Sinapec, então, para a condução dessa atividade. Eu trouxe algumas projeções, então, para mostrar para vocês e para a gente discutir um pouco. E aí, essa discussão vai ser muito pautada na minha experiência com o uso do software. Então, vocês vão ver que tem um viés aqui, que tem o viés, inclusive, de quais os recursos que as análises, os métodos que eu usei durante o meu mestrado, durante as orientações que eu tenho feito, então, de iniciação científica, das pesquisas que eu tenho colaborado junto com o grupo. E aí, alguns outros recursos, eu vou passar para vocês que eles existem, mas a minha experiência é um pouco mais limitada, porque eles vão estar de acordo com o que eu tive experiência de usar ou não, tá? Eu vou colocar, então, a apresentação aqui. Eu tenho acesso ao chat, eu estou com 2 telas, então, se vocês quiserem me mandando as dúvidas, podem ficar à vontade, tá? Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre essas possibilidades do uso do software para as análises dos dados qualitativos, com foco em uma ferramenta específica, que é o Atlas T ou Atlas TI, vocês vão ver algumas pessoas usando essas 2 denominações. Bom, então, os nossos objetivos hoje é um pouco problematizar o uso do software na pesquisa qualitativa e como que isso é encarado na comunidade científica e qual que seria o papel do pesquisador, então. Ver um pouco sobre as possibilidades do uso desses softwares e aí eu vou compartilhar com vocês as minhas experiências relacionadas ao software específico, que é o Atlas T. Eu não tenho conflito de interesse, eu não sou patrocinada pela empresa. Essa foi uma capacitação há alguns anos atrás que nós tivemos, enquanto grupo de pesquisa,
E aí, o uso do software possibilitaram, então, que eu tivesse alguma experiência, que é isso que eu estou compartilhando com vocês. Não vou ganhar nada com isso, não tenho interesse nenhum, é só para a gente pensar no que dá para ser feito. Bom, e aí, quando a gente fala em pesquisa quantitativa, o uso do software é uma coisa que está muito bem fundamentada, né? A gente até estranha se um dia não tiver alguma coisa. Se não tiver o SPSS, se não tiver o R, se não tiver um Excel que seja, assim, a gente já olha com uma cara assim, nossa, mas como que fizeram isso, né? Na pedra, talhado, né? Como que foi feito? E na pesquisa qualitativa, essa é uma incursão que tem sido feita recentemente, porque até então, estou vendo aqui algumas carinhas que estão de câmera aberta, estou vendo que vocês são bem novinhos, né? Mas, até pouco tempo atrás, e aí eu vou me encaixar nos novinhos, porque quando eu fiz a minha iniciação científica, o nosso papel, a possibilidade de organização dos dados e de análise era papel. Na verdade, assim, no meu caso ainda tinha já o Word, ia separando as citações, montando em quadros. Então, isso daí eu conseguia fazer com o Word. Mas, até então, tinha um monte de gente com um monte de papel impresso, colado, com um monte de marca-texto. Então, esse avanço é bem recente. Será que isso compromete o método que eu vou usar? Substitui o pesquisador? E qual é o melhor? Então, essas podem ser algumas das perguntas que vêm na cabeça. Ele compromete o método? Nós vamos ver, então, a depender de cada um dos métodos que nós vamos escolher. Ele não vai, já vou dando indícios, ele não vai substituir o pesquisador. E qual que vai ser o melhor? Vai depender muito de qual vai ser a finalidade e o que eu estou esperando. Bom, a princípio só queria lembrar, assim, com essa imagem, algumas pessoas vão ver aqui um casal, um idoso, uma mulher com um bebê no colo, um cachorro na rua, outros vão ver só o rosto do idoso. E aí a gente vai perguntar assim, o que é fato, né? Então, a pesquisa qualitativa, ela vai se propor a olhar para as interpretações dessa imagem. Lembrando que nós não vamos chegar a uma verdade, porque a ciência ela só faz aproximações da verdade. E na pesquisa qualitativa, nós, enquanto pesquisadores, temos como intuito entender a percepção dos atores que nós estamos investigando em relação a esses fatos, que tem múltiplas, então, interpretações, que tem múltiplas formas de ver. Então, só essa retomada, então, um pouco mais prática, para a gente entender assim, olha, eu estou olhando para a interpretação, para a vivência de certas pessoas, de certos atores sociais relacionadas a um certo objeto. E então nós vamos buscar a interpretação da interpretação dos atores sobre fatos, práticas, concepções, e aí vocês, enquanto pesquisadores da pós-graduação, da graduação, vocês vão escolher esse método se vocês quiserem, então, verificar essas impressões, essas práticas, essas concepções. A gente tem muitas vezes de olhar para aspectos muito complexos, então, que impactam na vida das pessoas. E os dados que eu vou produzir com isso são inúmeros. Podem ser entrevistas, podem ser observações gráficas ou representações, desenhos, enfim, imagens, fotografias, grupos focais, as entrevistas em si, ou as gravações de áudio, as suas transcrições, e aí vou ter um volume muito grande de dados a depender de cada um dos... Claro que tudo isso vai depender da pesquisa, vai depender do objeto de estudo, mas espera-se, então, que nós tenhamos um volume grande de dados para serem analisados. E aí, será que eu vou ficar perdida nesse monte de papel e até ter uma reação tão repulsiva a tudo isso? Uma alternativa, então, que nós tínhamos anteriormente, bem recente, assim, eu terminei a graduação em 2008, a gente estava lá com esses monte de gente, com esse monte de post-it, às vezes perdido aí igual nessa cena do filme, ou com um monte de marca-texto de várias cores.
E aí até se perdia nessa possibilidade, assim, olha, que cor que é tal categoria, que é tal grupo que eu estou analisando. A proposta do software, então, é passar desse monte de papel, desse monte de informação, desse monte de grifo, de um monte de cores, para uma tela. E que essa tela dê a possibilidade, então, de gerar um relatório que seja mais palatável, que a gente consiga, então, organizar melhor as informações. Tem uma série de softwares disponíveis no mercado, aqui são alguns deles. Nós temos o Iramutec, o NVivo, MaxQDA. Esse daqui eu nunca usei e não tenho, e vi só algumas coisas na internet. O NVivo, ele tem sido bastante utilizado em várias pesquisas, o Iramutec também, desses é o mais antigo, mas o nosso grupo de pesquisa tem tido, então, experiência no uso do Atlas T. E é dessa experiência que eu vou compartilhar com vocês. Lembrando, então, que os óculos que vocês vão colocar, o referencial metodológico, ele fica a cargo de cada um dos pesquisadores. E o software, ele não vai substituir essa escolha, ele só vai dar alguns elementos para a gente organizar os dados. Então, independente de qual seja o método de análise. Nós temos, enquanto grupo, trabalhado mais com análise de discurso, mas também nós tivemos outras experiências em teoria fundamentada em dados, na hermenêutica, então, que algumas pessoas, então, utilizaram do software e fizeram, então, esses métodos. Esse software específico, então, o Atlas TI, ele foi desenvolvido pela Universidade de Berlim, e ele tem se mostrado uma importante ferramenta, então, para análise dos dados qualitativos. E ele aceita uma série de formatos de documentos, que vão desde texto, imagens, gráficos, áudios, vivo, e até localização do Google Earth. Então, vocês vão ver o que vocês vão precisar e que forma que vocês vão utilizar. Minha experiência tem sido basicamente em utilizar textos e imagens, principalmente textos. Mesmo que as minhas entrevistas elas sejam áudio gravadas, eu tenho tido o trabalho de transcrever anteriormente, antes de colocar no software. Nós vamos ver que a versão mais atual, ela dá até a possibilidade de transcrição dentro do próprio software. Mas, como nós temos trabalhado primeiro, com uma versão anterior, que essa é bem atual, que permite isso, e a outra, como a publicação ela vai ser impressa, vai ser do formato que a gente precisa ler, então, geralmente, nós fazemos a transcrição antes de colocar isso no software. E aí, ela vai propiciar, então, gerenciar as informações ali contidas, extrair o que me é de mais relevante, comparar, explorar e agregar os fragmentos que sejam significativos, então, e que seja de interesse da pesquisa. Permite, então, o gerenciamento de um grande volume de dados de uma forma mais criativa, flexível e sistemática. Vocês vão ver que as diferentes versões que vão sendo atualizadas, elas vão permitindo coisas diferentes, então, e ampliando cada vez mais isso, incorporando, inclusive, como extrair comentário de rede social, então, que algumas pessoas podem estar usando isso como método de pesquisa, então, tem algumas possibilidades novas, e agora o software, ele tem a proposta de ser atualizado anualmente, isso não acontecia antes. Então, o que eu estou falando para vocês hoje, se vocês vão analisar os dados de vocês ano que vem, pode ser que tenha coisa que tenha agregado. O que nós temos visto é que as coisas vêm agregando, mas não, as outras funcionalidades não vêm sendo deixadas. Então, não vêm se deixar de lado. Então, até então, o que nós temos é a incorporação sempre de ferramentas novas, sem deixar as funcionalidades previamente estabelecidas de lado. E aí ele tem tido uma aplicação grande no mercado, tanto em pesquisa de mercado, quanto, então, na área da educação, da arte, das ciências sociais e humanas, das ciências da saúde, da literatura. Então, tem uma possibilidade grande do uso nas diferentes áreas de conhecimento.
E aí, uma coisa que eu queria deixar bem claro é que o software, ele não substitui o pesquisador. Então, ele não é diferente de outras ferramentas que você espera só o relatório, você precisa dar uma série de comandos para o software para que ele consiga gerenciar, então, todo o processo de trabalho de vocês. Para evitar ficar perdido, então, igual esse rapaz aqui, olhando para tudo quanto é lado, né? No meio de papel, num monte de coisa, mas a possibilidade, então, é dessa de organização. E aí, como os comandos são dependentes do pesquisador, ele não pode ser substituído nesse processo. Ele vai nos ajudar a organizar os dados. Se vocês utilizarem alguns tipos de análises, por exemplo, que lhes interessam o radical semântico da palavra, é possível, de palavras, de expressões, é possível que nós tenhamos um comando e que ele busque essas palavras no texto, nos textos que vocês vão colocar lá de uma forma geral. O que nós temos utilizado é que as palavras em si, elas não vão dizer que elas não me ajudam na maioria das pesquisas que nosso grupo tem conduzido. Então, ele precisa analisar o contexto, precisa entender, então, os vários sentidos que aquele discurso pode produzir. Por isso, essa ferramenta não tem sido muito utilizada pelo nosso grupo. Mas é possível, e mesmo nesse caso, precisa de que vocês falem quais são as palavras que são de interesse de vocês saber, para que ele busque. Então, ele gerencia o processo sem substituir o pesquisador. E aí nós temos uma série de versões. O que eu tive mais familiaridade foi até a versão, é que as versões da primeira versão até a 7, vocês vão ver que são muito parecidas. O que tem um pulo grande é nessa última versão, que é a versão 9. Ela consegue inovar bastante, inclusive com uma cara de software novo, assim, que ele estava com uma cara meio de um Word antigo, de umas funcionalidades mais antigas, e aí com a chegada de outros softwares no mercado, ele precisou se inovar. E agora o que nós temos, então, de possibilidade, ele vai do 1 ao 9 e pula para o 22. Então, se vocês forem procurar, não se assustem, não existe 10, 11, 12 até o 19. Por quê? Como agora é possível, é necessário atualização a cada ano, pelo menos é isso que a empresa está falando que vai fazer, a cada ano eles vão fazer essas atualizações, então vai ser a versão 22, 23, e aí vai contando pelos anos 2022, então ano a ano, isso tem a perspectiva de se modificar. E uma outra perspectiva também é que, além da versão de desktop, nós temos também, e essa é bem recente, uma versão web. Tem algumas limitações que o fabricante diz, que a empresa está falando para a gente, mas que tem a possibilidade, então, de trabalho em grupo, de não precisar fazer o download, disso tá, então, disponível na nuvem. Eu ainda não tive a oportunidade de usar a versão web, só a versão de desktop. E aí, é essa a grande cara que ele tem. Então, aqui, ó, nós temos todos os documentos primários. Documentos primários são todos os documentos que nós vamos inserir. Então, é a transcrição da entrevista, pode ser os artigos que vocês foram buscar, então, para fazer a revisão da literatura de vocês. Vocês vão ver que tem limitação, então, aqui estão os documentos, né? Tem limitação da versão paga e da versão gratuita, pela quantidade de documentos, a quantidade de códigos que nós conseguimos fazer, mas eles aparecem todos aqui na versão, então, disponível para desktop, nós não temos uma limitação, então, de documentos. A Gabriela está perguntando assim, se as entrevistas, elas são inseridas, as transcrições são inseridas na íntegra. Isso depende muito de qual que é o método que vocês estão utilizando.
eu sempre utilizo as transcrições todas na íntegra e vou fazendo as codificações aqui dentro. Então, não precisa vocês fazerem uma pré-codificação no Excel, por exemplo, que eu já vi muitas pessoas usando. Então, uso o Excel para já selecionando e depois pergunta assim, como eu tenho aqui pré-selecionado, como que eu faço para inserir? Então, não precisa, vocês podem transcrever num texto direto. O que essas versões mais novas, elas possibilitam, inclusive, a gente editar esses documentos primários aqui dentro. Eu não indico vocês fazerem isso. Eu acho que depois a gente acaba se perdendo em todas essas versões. Então, assim, preparem bem os documentos primários de vocês. A Gabriela e pessoal. Então, olhem para as entrevistas, tenham como diferenciar o que é, se for entrevista, o que é entrevistador, o que é entrevistado, com letras diferentes, com uma codificação própria de vocês, e salvem esse documento e já deixem ele numa pasta que vocês não vão mexer mais, porque se em algum momento vocês tiverem alguma dúvida, ele está lá. E também tenham cuidado com os erros, porque aí ele vai gravar daquele jeito, depois a gente vai fazer, então, a codificação, a extração das partes que nos interessam a partir daquele documento que vocês prepararam anteriormente. Aqui também nós temos todos os códigos, então, nós vamos conversar um pouco sobre o que são esses códigos, de que jeito que eles podem ser feitos, se tem uma hierarquia, então, eles estão de cá. E aqui no texto, olha só, ele possibilita, então, que nós façamos isso, que nós selecionemos a passagem que nos é relevante, e aí, de acordo com o que vocês quiserem, também bastante atenção, porque se vocês selecionarem uma parágrafa fragmentada, depois ela vai ficar fragmentada no relatório. Então, tomar cuidado para pegar a sentença completa, e aí, a partir daqui, vocês podem, então, inserir os códigos que vocês já criaram anteriormente. Eu vou mostrar com mais calma. Essa é só uma demonstração, mas depois eu já me coloco à disposição, tem meu e-mail na apresentação, o pessoal também do Sinapec pode passar. Nós adquirimos recentemente uma licença desse software lá no grupo de pesquisa, então, se vocês tiverem interesse de usar, a gente pode marcar uns dias para que vocês possam vir até a sala e experimentar, ver se é isso mesmo que vocês estavam pensando, se vai interessar para a pesquisa de vocês. E aí, nessas passagens, eu vou atribuindo, então, os códigos que eu crio. Olha só, você vê que aqui tem um gerenciador de códigos, aqui o documento, nós podemos abrir vários documentos, então, aqui, vários documentos primários nessa aba. Ele é bem parecido, então, com uma versão do Office mais nova, podem ser feitos comentários, pode ser gerada a nuvem de palavras, a lista das palavras, nós podemos pesquisar no documento palavras específicas ou termos específicos. Nossa, mas eu fiz essa entrevista e eu lembro que ele falou sobre a importância do prontuário eletrônico. E eu não acho aqui, né, na entrevista, já reli 1000 vezes, mas não acho. Aí eu posso pesquisar no documento prontuário eletrônico, por exemplo, que eu sei que é uma palavra, um termo que apareceu, e aí buscar, e aí ele vai buscar não só nesse documento que está aqui, mas nós podemos pedir para ele buscar em todos os nossos documentos. Então, essa daqui é a cara geral nova do Atlas T. Nós temos também... Então, esses aqui são os documentos, e essa barra, então, de comando, que nós podemos... eu já fiz as entrevistas, eu já fiz os grupos focais, eu sei que eles vão falar sobre o abandono do tratamento. Então, eu já sei que isso é uma das coisas que vai passar, que vai ser muito importante para o meu estudo. Então, eu posso já ter uma lista prévia de códigos que eu vou inserir. E depois eu vou só selecionando as passagens do texto e atribuindo a esses códigos. Ou eu posso, à medida que eles forem aparecendo, fazer uma codificação rápida. Posso excluir, posso então... deram muitos códigos, eu posso agrupar isso depois num código maior. E aí, olha só, ele funciona com todos esses princípios básicos, que são da codificação, da possibilidade, então, de realização de comentários,
esses comentários ou os memos, eles são muito úteis para a gente, quando você foi lá, você fez a entrevista, ele te falou uma coisa, só que você sabia que, ou você entendeu, você tinha indício que não era aquilo que ele queria falar. Então, assim, foi de um tom irônico, ou se não, tinha gente perto, então vocês perceberam que tinha, que pode ter umas informações limitadas, tolhidas, então esses comentários, ou pensei nisso nesse momento, e vai ter outra pessoa lá para frente que vai falar, e eu vou deixar um comentário que não vai sair lá no relatório, se eu não pedir que esse comentário saia, mas que vai ser útil para eu olhar, então, para as outras entrevistas dali para frente, por exemplo. Eu posso recuperar as informações, essa busca das palavras ou dos termos é muito útil para isso, mas também na hora que eu vou fazer gerar o relatório, ele me agrupa pelo código, por exemplo. E aí eu tenho os vários sujeitos que disseram aquelas citações relacionadas, então, àquele código específico. Eu posso fazer a impressão do relatório, mas ele também gera um arquivo que é RTF, que a gente consegue, então, abrir no Word. Eu posso usar isso daqui para ir lá para minha tese, para ir para minha dissertação, para o artigo que eu estou produzindo. Permite a formatação, então, desse relatório e também criação de redes de significados, que depois eu vou ter uma análise gráfica daquilo. Então, o que pertence ao quê, que relação que tem entre cada um dos códigos. E, então, ele tem como esses princípios para verificar, então, a visualização melhor dos dados, a integração desses dados, porque os relatórios, eles vão ser provenientes de todos os documentos que eu vou inserir ali. Então, vamos supor, eu coloquei dessa família abandono do tratamento. Eu tenho sujeito 1, 2, 3, 4 e 5. Cada um falou um fragmento, alguma coisa relacionada. Nós temos que, então, ter cuidado, porque esse paciente, ele geralmente abandona o tratamento. Era uma técnica de enfermagem falando. O sujeito 2 era um paciente que falou assim, olha, eu tive muita dificuldade, eu não conseguia tomar o remédio, porque eu passava muito mal, e aí eu fui vendo que os dias foram passando e eu fiquei mais de um mês sem tomar o remédio. Então, ele já falou outra coisa relacionada ao abandono. E aí a gente vai vendo, pode ter os vários sujeitos lá da minha pesquisa. Quando eu gero o relatório por esse código, eu consigo, então, ter tudo que todo mundo falou e caracterizado, então, pelo nome do documento. Então, uma dica também é que vocês usem a codificação dos sujeitos já para o nome do documento, porque aí já vai facilitar na hora de exportar isso. Permite também uma análise intuitiva das respostas, então, e também de encontrar as coisas valiosas ou desejáveis onde não procurava. Então, o que é isso? Se eu posso, a qualquer momento, selecionar uma citação e inserir um código ali dentro, ele vai além do que só a gente ter uma lista de palavras. Ele permite, então, que eu explore em profundidade esses conteúdos. Da mesma forma, então, a exploração que me permite, então, a interpretação dos dados, dos códigos, dos memos, que são os comentários, seriam aqueles post-its, seria uma forma de colocar post-its sem colocar, seria na tela, então, esses recordatórios. E aí, olha só, a partir, então, desses termos livres ou dos códigos que eu crio, ele vai permitir, então, o acesso a esses comentários. Então, eu posso colocar um comentário em qualquer lugar do texto. Pode ser um comentário relacionado, então, àquilo que aquela pessoa estava falando, pode ser um comentário relacionado, um comentário livre. Então, as ideias que eu fui tendo de relacionar com o meu referencial teórico, então, tudo isso vocês podem colocar a qualquer momento. E aí nós temos vários tipos de criar, então, as codificações. Eu posso ter uma citação livre, que para mim nunca interessou muito nas formas de análise que eu tenho feito, porque ele fica uma citação solta.
então é muito difícil depois a gente recuperar ou que ele sirva para algum dos códigos que nós estamos, então, colocando. Posso colocar, então, posso codificar a partir de um código livre que eu crio ou de uma lista inicial. E a partir do momento que eu vou inserindo códigos diferentes, essa lista vai abrir cada vez com aquele que eu coloquei. Então, olha só, a partir desses projetos que nessa versão anterior era chamada de unidade hermenêutica e hoje é chamado de projeto, nós temos, então, os documentos primários, que aí vão ser os vários documentos primários que eu vou inserir. Pode ser, então, as transcrições, as imagens, a localização, os textos, os vídeos. Eu vou criar as citações, eu vou destacar essas citações, e aí essas citações podem estar agrupadas em códigos, então várias pessoas falaram várias coisas que eu acho que isso tudo se relaciona ao abandono, que isso tudo se relaciona ao uso do prontuário eletrônico, por exemplo. E aí, eu tenho códigos específicos, então, de prontuário eletrônico, de abandono, de dificuldades, enfim. Então, tem vários códigos específicos, que aí eles vão, por sua vez, podem ser agrupados em famílias. E essas famílias, então, eu vou mostrar depois um exemplo para vocês, a partir de algumas análises que nós fizemos, mas, por exemplo, quando ele fala de abandono, quando ele fala de exames realizados, quando as pessoas falam sobre os protocolos, isso pode estar tudo em uma vertente, então, de falar, por exemplo, quanto aos aspectos clínicos do tratamento. E aí eu posso ter um outro que vai falar sobre a dificuldade de alimentação, de moradia, de acesso à unidade de saúde, por exemplo, como uma outra família de proteção social. Então, esses são alguns exemplos. A Vitória está perguntando assim, os códigos seriam, então, as palavras-chave? Vai depender de qual, Vitória, que vai ser o seu método de análise. Se vocês forem olhar para as palavras, para análise de conteúdo modalidade temática, por exemplo, que o José Henrique está falando que eu está usando, o resto eu não acabei de ler a pergunta, Zé, eu já acabo de ler, tá? Então, vocês podem usar esses códigos como aquelas unidades de sentido. E as famílias, então, como os grupos temáticos. Pode ser assim, se vocês forem utilizar esse tipo de referencial. Então, vai depender muito de qual que é o referencial que vocês estão utilizando. Quando a gente tem utilizado na análise do discurso, nós temos usado os códigos como esses grandes grupos de sentidos, para depois usar as famílias para fazer, então, e também as formações discursivas, para usar as famílias, então, para olhar para o objeto ampliado, então, que vai ser para o bloco temático. Cada nome vai depender do método que vocês estão usando. Esses termos aqui são os termos que o software usa. E aí vocês vão aproximar isso de acordo com o referencial metodológico de cada um. O José Henrique falou assim, eu estou usando o Atlas TI para a análise dos meus dados qualitativos e estou utilizando a análise de conteúdo temático. Eu gostaria de saber, com base na sua experiência, que depois da criação dos códigos, você cria as categorias por meio das redes ou por meio da criação de grupos de códigos, sendo que no grupo de código pode criar um código maior e colocar o subcódigo correspondente à categoria. Tá, nós vamos chegar lá, José Henrique, porque essa daqui é uma novidade também, que é nessa hierarquia dos códigos. Eu acho que as redes, aqueles networks, eles são mais úteis para a gente ver graficamente tudo isso. Eu acho que essas famílias dos códigos e os grupos dos códigos, eles são mais úteis para falar do tema grande. Então, assim, eu usaria o código como a unidade de sentido, então, e a menor unidade de sentido, e aí o grupo de códigos para pensar, então, nas categorias.
é como a gente tem utilizado. Eu acho que fica mais fácil, inclusive depois de gerar os relatórios e de que você entenda. Mas na hora de mostrar a relação, olha, esse código, ele está nessa família, nesse grupo de códigos, os networks, eles vão me ajudar a fazer essa associação. Então, a ter isso graficamente. Vai ver se... Agora, vocês precisam entender, vocês precisam ver se isso interessa. Que às vezes não interessa ter isso graficamente, por exemplo. Ter uma representação. Então, o primeiro passo a fazer é instalar o software. Eu disse para vocês que nosso grupo de pesquisa, que é liderado pelo professor Pedro Palha, nós temos a licença, ela é uma licença paga para a universidade. Então, se o grupo de pesquisa de vocês tiver interesse, tem valores que são diferenciados, então, para a universidade. E tem a versão gratuita, que é uma versão demonstração. Ela é bem limitada. Eu acabei de atualizar isso daqui de acordo com as informações que estavam no site. Antes era possível colocar 50 códigos, 50 codes. Agora já caiu para 25. Era possível 10 comentários, agora são 2. Então, eles vão afunilando mais para fazer que a gente compre a licença. Se vocês tiverem dúvida, ou se vocês quiserem experimentar e quiserem marcar um horário, o nosso grupo está disponível. E aí nós podemos fazer juntos e já ir pensando se vai ser útil, se não vai ser útil para vocês. Inclusive, essa versão gratuita, ela não permite download, então, de backup das informações, então pode ter o risco de vocês estarem fazendo um monte de coisa e perder tudo. E já aconteceu e não é raro. Não, Fabiana, eu não conheço um site de um software totalmente gratuito. Não sei se o Iramutec ele é totalmente gratuito, mas eu sei que o NVivo não é. O Iramutec é, né, Bruna? Eu sei que o NVivo não é. Aí, ó. E aquele outro MaxQDA também não é. Esse daqui não é. E aí, então, o que eu tenho de sugestão é que vocês gravem, então, os arquivos, preferencialmente em PDF, num formato bonitinho, que vocês não vão mais remover. O tempo de demonstração, antes, era ilimitado pela quantidade de coisas. Agora, e se eu não me engano, ele é até 30 dias. Então, para quem quiser verificar, a gente pode ir pensar num curso, nessa possibilidade de ser 30 dias. Aí a professora Renata está falando assim, olha, se ela está agradecendo, obrigada eu, professora, pelo convite, e se nós podemos pensar num curso prático para o segundo semestre. Sim, podemos. Nós só precisamos ter, então, fazer download nas máquinas lá da sala da teleenfermagem para verificar. Aí a gente vai precisar da ajuda do pessoal da informática para saber como nós poderíamos fazer para operacionalizar isso em vários computadores ao mesmo tempo. Porque vocês vão ver que a hora que vocês inserem os dados de vocês e o e-mail, se essa licença gratuita expirar depois de 30 dias, vocês não conseguem recuperar por esse mesmo endereço de e-mail. Então, nós precisamos ver com a informática que forma seria possível para colocar em todos os computadores de lá, porque demora um tempinho. Então, para ser um curso, talvez de uma tarde, né, de a gente poder ter essa possibilidade de manusear, então, mesmo a planilha aberta. Aqui eu trouxe para vocês alguns prints das telas, para que vocês possam ter de uma forma geral quais seriam as funcionalidades, até para saber se interessa ou não. E aí eu deixo isso lá salvo e não mexo mais. Essa daqui é a forma como eu venho trabalhando. O Antônio está perguntando assim, como que eu aconselho a triangulação com diário de campo nessa ferramenta? Seria por meio dos comentários ou de codificar um arquivo como se fosse um sujeito de pesquisa? Você não precisa
Antônio, ser um sujeito, você vai depender muito do que são suas informações do diário de campo. Se elas são mais gerais, então acho que dá para criar um documento único, então geral, e ele ser um dos documentos que vão estar lá para análise. Mas, como as nossas informações de diário de campo, elas têm sido utilizadas muito mais para entender as condições de produção daquela fala, então eu tenho utilizado na forma de comentários, ou dos memos que estão lá dentro, então, do Atlas-Chi. Porque aí eu consigo relacionar exatamente com a fala do lado. Então, assim, dá para a gente linkar esse comentário com aquela fala. Por isso que, na minha experiência, tem sido mais útil, tá? Mas, às vezes, se você quiser descrever as condições mais amplas que aquela situação foi produzida, talvez valha a pena que isso vire um documento único que também possa ser inserido ali. Pode fazer as duas coisas e uma coisa não vai inviabilizar a outra. Ajudou? Então tá ótimo. Bom, e aí eu preciso definir essas categorias e esse desenho prévio pela forma como que nós analisamos a partir do nosso referencial teórico. Vocês vão ver que quanto menor for esse código, o tamanho do título dele, vocês vão ter mais facilidade de encontrar as informações. Quanto mais genérico ele for, e agora, com essas novas ferramentas, nós podemos, inclusive, ir agrupando os códigos. Quem já estava ajudando a gente a pensar nisso? Acho que era o Zé Henrique. Nós podemos já ir agrupando... Opa, passei demais. Agrupando esses códigos para que nós possamos, então, construir cada vez, então, os grupos mais significativos para pensar as categorias, para pensar os grandes blocos, então, pelo referencial que eu uso, os grandes blocos discursivos, mas aí cada um vai usar as referências que se está se propondo. Essa é uma dos exemplos. Se vocês conseguem inserir todas essas descrições dentro dos próprios códigos, dentro da própria ferramenta, vocês não precisam ter documentos à parte, não. Então, mas se vocês quiserem, para depois colocar isso na tese, na dissertação, e lá escrever vocês acharem que isso vai facilitar para vocês, também pode fazer isso separado, mas não necessariamente precisa. Essas categorias operacionais de análise, essas definições, vocês conseguem colocar lá na própria citação. E aí, eu tenho, então, que inserir esses documentos. Os documentos, então, podem ser um documento de texto, pode ser vídeo, pode ser áudio, tem como fazer a transcrição aqui dentro, tem como fazer a transcrição fora e colocar o documento. Então, vocês vão adicionar esses documentos primários que já foram previamente. Minha dica é que vocês já preparem bem esses documentos antes. E aí, eu tenho, então, inclusive, essa possibilidade, olha só, de buscar algo de importar algo que esteja na internet, e de já trazer isso para cá. E a possibilidade de fazer a transcrição dos áudios aqui dentro, e de ter um link para... Essa é a versão mais novinha de todas, eu não experimentei esse link, mas os fabricantes estão falando que tem como importar, então, todos os comentários, por exemplo, do YouTube, do Twitter, de algumas redes sociais, que às vezes pode ser o alvo da pesquisa de vocês, pode ser o objeto de estudo de vocês. Então, esse projeto vai ser onde vão ser inseridos todos esses documentos. O Lucas está perguntando assim, eu participo de um grupo de pesquisa que para a coordenadora do grupo visualizar os códigos, precisamos exportar o Atlas-Chi e mandar. Lá ela faz a importação no programa dela. Então, nessa versão web, a promessa é que nós não precisemos fazer isso, Lucas, que nós possamos, então, usar, que cada um entre com o seu login, faça parte dessa equipe de pesquisa e que não precise salvar. Eu também faço desse jeito que você faz. É desse jeito que a gente tem utilizado.
mas a promessa é que não precisa, então, que não precise fazer isso. E tem o risco, né, que a gente tem de perder as informações quando vai fazer de um para o outro. O que nós temos feito para minimizar um pouco é usar o mesmo computador. Então, nós temos uma licença que fica no desktop e uma licença que é de notebook. E aí, quando tá na hora que o estudante, que o pós-graduando precisa usar, ele pega o notebook, fica com o notebook, então, que tem no software, e aí, quando ele vai para a orientação, ele leva tudo, inclusive, para mostrar isso na hora. Não estou falando que seja o modo mais prático de trabalho. Então, porque aí as últimas alterações, se a gente não salva, não faz backup, às vezes, na hora que ele vai abrir, está abrindo uma versão antiga, e aí faz uma correção inteira na versão antiga, né? Mas vale a pena, então, fazer o login na versão web e depois me contar, assim, como que foi a experiência de vocês em trabalhar em grupo dessa forma. Não sei se é tão ágil quanto a gente trabalha no Google Docs, né? Mas, quem sabe, já facilita. E aí, esse projeto, ele vai nós vamos adicionar os diferentes documentos. E a partir, então, dos documentos inseridos aqui, eu posso criar uma codificação livre, e essa quotation, ela é, então, a citação em si, que ele solto, assim, não tem me interessado muito, tá? Mas tem uma ferramenta nova, inclusive, de como renumerar e editar, então, essas passagens. E aí os códigos, eles vão ser, então, as palavras-chave ou as expressões que devem ser conceituadas, definidas, e tem por finalidade, então, guiar o processo de seleção dos trechos dos documentos primários, e os memos ou os comentários são esses post-its que a gente vai colocando nas ferramentas. As citações, elas são destacadas de forma manual, Gabriela, pelo pesquisador. Você pode selecionar, então, por unidade semântica das palavras, e aí ter que ele busque as palavras, e aí pode ser, por exemplo, tratamento, a gente colocar, então, o núcleo significativo daquela palavra, o radical daquela palavra. Aí ele vai usar tratamento, tratar, tratando, e aí ele pode buscar pelas palavras, que você vai inserir quais são as que você tem interesse. Ou a gente faz, então, essa seleção manual. Porque aí, o intuito principal é ter uma ferramenta que te auxilie a organizar seus dados. É nessa vertente que nós temos utilizado o software, para a organização dos dados, e não necessariamente para análise, que ele vai te dar uma análise pronta. Então, essa daqui seria, então, o que eu vou fazer? Eu vou, dentro de abrir documento por documento, selecionar a citação manualmente, o pesquisador vai selecionar a citação que ele quer, tomando cuidado para não cortar as palavras, e aí quando ele clica com o botão direito, ele pode colocar, então, os códigos que ele criou, ou inserir códigos criando ao vivo. Aqui estão, não sei se dá para ver, ou se está muito pequeno, mas assim, essa é a hierarquia dos códigos, estão diversos, tem vários pontinhos, e contemporaneidade está aqui dentro, que é aquelas famílias ou os grupos dos códigos, como, acho que foi o Luan que falou, não, foi o José Henrique falou que tem utilizado. Então, olha só, nós temos, então, códigos que são independentes, podem ter códigos que são independentes, nós podemos criar pastas que agrupem esses códigos e criar também, então, uma categoria com esses subcódigos. Então, eu tenho um código e vários que estão agrupados ali para formar esse código.
Então, toda essa hierarquia que é possível. E aí eu vi também uma outra moça, que também não tive experiência ainda de usar, mas que ela, inclusive, à medida que ela clica, ele mostra uma barra do quanto que aquilo é frequente, mais ou menos frequente. Também tem uma funcionalidade nova que a gente tem o acesso, já à medida que você vai clicando nesses códigos, nos trechos, nas citações, para não ter que ficar procurando nos documentos ou abrindo outras abas. Porque anteriormente a isso, ele abriria outras abas, que estaria lá, então, as citações para cada um dos códigos. Então, aí eu tenho a possibilidade de... Essa daqui, vocês estão vendo que essa daqui é a tela mais antiga, que as citações, inclusive a definição aqui embaixo, o logo também era diferente. Então, ele ia abrindo várias telas diferentes. Essa funcionalidade dos memos, agora elas podem ser colocadas lá diretamente e não precisa ficar... E essas telas aparecem todas do lado, a gente não precisa ficar indo e voltando mais. Mas, ao mesmo tempo, dá para ver aqui que eu tenho, então, a possibilidade de renomear, colocar o título, isso se mantém, colocar um título nesse meu comentário, fazer, então, a descrição do que seria esse comentário, e pode ser uma boa para usar o diário de campo aqui. E aí, o que ele vai me gerar são, a partir, então, aí nós que vamos direcionar. Eu quero o relatório como? Código, por grupo de código, pelos supercódigos ou pelas famílias? Então, nós que vamos direcionar. Eu geralmente solicito a impressão por código. Isso, por código. Geralmente é assim que eu solicito. E aí, olha só como que ele vem. Ele vem com o nome, então, com o título da passagem, ele vem com o nome, com o título do documento, dentro daquele projeto, quantas citações tem para cada um desses códigos. E aí, então, você não precisa ficar procurando documento por documento. Ele vai lá e vai agrupar e vai te dar tudo que está relacionado a esse código ou essa família, tudo de acordo com o que vocês selecionarem. Então, vocês estão vendo que ele não substitui o pesquisador. Somos nós que vamos dar todos esses comandos de acordo com o que nós vamos estar esperando daquilo. E essa seria, então, a representação gráfica daquele network, que eu posso colocar, então, nessa definição maior, nesse supercódigo. O que esses outros códigos, então, se ele é a mesma coisa, se ele está em oposição. Então, essa representação gráfica, ele dá as setinhas, e nós que inserimos isso, tá? Se ele contém, se ele é comparado, se ele é em oposição a... Então, isso daqui somos nós que colocamos também, para gerar os nossos... para gerar, então, essa nossa representação gráfica lá no final, com uma análise mais geral dos dados. E aí vai ser muito do que vocês estão esperando. Eu fui banca recentemente de uma tese que usou o Atlas T e que trouxe isso graficamente, era sobre educação permanente. E achei que ficou tão didático, de uma forma que eu não tinha ainda experimentado usar. Então, vocês vão vendo que também, à medida que vocês vão experimentando, pode ter coisas novas que vocês tragam, que sejam totalmente diferentes da minha experiência ou da experiência de outras pessoas. E aí, essas famílias, que aí elas vão ser os agrupamentos. Elas podem ser tanto agrupamentos de documentos, como de códigos. Hoje, nessa versão mais atual, nós temos essa hierarquia de códigos, que aí depois vocês vão ver que ele vai aparecer em caixa alta na versão 9, agora nessa versão 22 ele não precisa necessariamente aparecer, porque nós conseguimos selecionar os códigos e arrastar. Mas essa funcionalidade das famílias pode ser útil para vocês também, na hora de buscar lá, então, os blocos maiores, os blocos discursivos, as categorias temáticas maiores. E aqui é um exemplo, então, de uma iniciação científica que eu ajudei a orientar e que foi feita lá em 2014, então com a versão ainda antiga do software. E aí nós fizemos, então, esses eram os códigos para cada um
foram os códigos que foram inseridos e quais famílias que eles representavam. Foi um estudo que foi realizado com os pacientes de tuberculose internados para o tratamento durante todo o tempo. E aí nós fomos entrevistar as pessoas que estavam internadas para identificar, então, quais eram os sentidos que eles atribuíam àquela hospitalização e as perspectivas futuras depois da alta. E aí, nós verificamos, então, que eles traziam uma vivência das suas comorbidades, do estilo de vida, da história pregressa com a doença, dos motivos da internação e também de como foi a condução do tratamento ambulatorial. E aí, todos esses códigos nós agrupamos em uma família chamada motivos de hospitalização. Então, para a gente, tudo isso tinha relação. Então, se ele era etilista, se ele tinha, então, o histórico de drogadição, se ele já tinha vários tratamentos começados e abandonados para tuberculose, se ele tinha, então, causas sociais, se ele tinha, então, tentado o tratamento ambulatorial e fracassado, ou se aquele município não tinha dado condições para que ele realizasse tratamento ambulatorial, tudo isso ele atribuía, então, aos motivos da sua hospitalização. E aí, então, lembrando que essa família também pode ser chamada na versão nova dos grupos de famílias ou nos supercódigos. Tá? Então, para a gente, esse era o desenho do estudo. Nós tivemos lá depois, então, foi uma análise temática, e aí nós fizemos 4 categorias temáticas, que era motivo da hospitalização, dificuldade no processo de hospitalização, facilidade da hospitalização e expectativa para alta. Então, para o nosso, esses foram, então, os nossos grupos que viraram, então, as categorias temáticas. A Gabriela está perguntando assim, então, esses códigos e famílias vão sendo construídos de acordo com a organização dos dados? Exatamente. Ou seja, se eu for comparar com a análise temática de Minai, seria referente à categoria temática. Isso, isso mesmo. Então, para esse daqui, foi um desenho que eu usei lá com a categoria da Bardan. Então, isso daqui foi um dos exemplos que nós utilizamos. Opa, acho que eu estou encostando. Nossa, está muito sensível. Que nós utilizamos, então, e esse daqui é a definição, então, do software, e que nós transpusemos para olhar para o nosso objeto de estudo. Então, vocês estão percebendo, Gabriela, que tudo são vocês que vão inserir de acordo, então, com o objeto de estudo, com o referencial metodológico, com o referencial teórico que vocês estão utilizando. Ficou claro, Gabriela? Ótimo. Além disso, ele permite também gerar nuvens de palavras, fazer também a contagem dessas palavras, e aí vocês vão selecionar quais palavras, se elas têm interesse ou não. Então, então, talvez não tenha interesse para vocês. Permite também a geolocalização, que não é um programa de georreferenciamento, tá, gente? Não serve para fazer isso. Mas, se vocês, às vezes, estão fazendo um estudo multicêntrico, que tem um monte de gente colocando informações, pode ser uma ferramenta utilizada. Ou, eu fui fazer, eu queria saber se ele estava na zona rural, enfim. Pode ser uma boa observação, mas ele não serve para fazer o geoprocessamento de dados. Ele também tem uma interface com os dados quantitativos. Ele permite, então, importação do SPSS e do R. Eu não utilizei essa ferramenta, tá? Para dado quantitativo. Dado quantitativo, geralmente, eu uso o SPSS. Então, isso não foi uma das coisas que eu usei no Atlas. E aqui é só alguns exemplos para vocês de como que nós temos conduzido, então, as pesquisas no grupo. Então, essas daqui são algumas teses e dissertações que foram apresentadas usando esse software. O nosso grupo de pesquisa é o GeoTB, que é o grupo
pesquisa de estudos epidemiológico operacional em tuberculose, mas nós temos um ramo específico que é dos estudos qualitativos, que é conduzido pelo professor Pedro Palha. Então, se vocês colocarem lá no Teses USP ele como orientador, vai vir essas páginas aqui, eu acabei de atualizar. Então, tem algumas dessas teses e dissertações que foram usadas. Então, olha aqui tem mais algumas de análise de discurso, a maioria delas. Então, deixa eu ver, transferência política, planejamento, com sujeitos diferentes, então, tanto pessoas adoecidas por tuberculose, mas também profissionais de saúde, gestores. E aí, se vocês tiverem interesse, eles vão estar descritos, então, no Teses USP. Esse daqui já é o login direto para essa página, para essa busca, então, dos orientandos do professor Pedro Palha. À medida que as publicações vão sendo mais novas, nós já vamos usando e descrevendo melhor o uso dessa ferramenta, porque para a gente também foi muito novo. Quando eu recebi o treinamento, foi em 2010, que era uma outra parte do nosso grupo lá do Rio de Janeiro que estava usando, eles vieram para dar o treinamento e nós tivemos a oportunidade de fazer esse curso prático que a professora Renata Carina perguntou se é possível fazer. Que sim, é possível fazer, claro que uma quantidade mais limitada de pessoas, até para a gente ter máquina para todo mundo, né? E aí, nós fizemos esse curso e à medida que a gente ia mandando os artigos, ia sempre precisando de explicação. Como que usou, o que esse software faz, e o pesquisador, então, isso foi, então, e sim, tem lá no software também, lá tem treinamento gratuito, tem alguns canais também de algumas pessoas que fazem curso e fazem treinamento. O que às vezes é difícil encontrar é que isso esteja em português. Mas se vocês tem também o tutorial, tem o manual que tem isso mais detalhado. Eu vi em inglês e em espanhol. Eu não cheguei a ver em português. Zé Henrique, você viu em português o tutorial? O Zé falou que no site ele fez em português. Tem como vocês acessarem e tem uma chamada de Zoom que eles fazem, então, e acho que é uma vez por mês tem. Então, é bem tranquilo de conseguir vaga. Depois vai ter os cursos mais avançados, né? E aí, o que nós tivemos de experiência, então, na hora da publicação? Que nós mandamos, então, esses primeiros artigos, esse daqui da Karen não lembro de que ano que foi esse daqui, mas eu acho que foi 2013, 2014, ele teve mais dificuldade, teve que ir e voltar várias vezes, porque como assim, não tá como assim, que software é esse? À medida que nós temos aprendido, então, a explicar que o software foi utilizado para organização do material empírico, então, e que também que os pareceristas vão ficando mais acostumados ao uso do software em pesquisa qualitativa, isso tem, então, ficado cada vez menos necessário a gente ficar explicando muito, né? Então, aqui tem outras experiências, então, na RIE, nessa REWOL, na revista da Escola na Neri. Bom, pessoal, e era isso, assim, que eu tinha para falar a grosso modo. Algumas pessoas já foram sinalizando que a Gabriela está falando agora que estão reclamando quando não uso o software. Eu ainda não tive experiência de mandar nada sem software, então não me reclamaram de nada a princípio. Ele pode ser usado, então, tanto para fazer as análises qualitativas, mas também para fazer revisão. Tem uma colega do nosso grupo que usou recentemente para fazer a revisão. Ele não vai usar, por exemplo, igual o Ryan, que vai ficar cego, sabe? Para vocês poderem selecionar. É depois da amostra dos artigos já definida, que aí vocês vão conseguir trabalhar e pegar, então, as informações mais relevantes, extrair as informações mais relevantes dentro dos artigos.
várias pessoas foram relatando que têm utilizado, vocês podem ter tido outras experiências, outras formas de uso, e muito legal, assim, poder trocar figurinhas. Então, se vocês tiverem interesse de usar, ou eu fiz tal coisa, eu estou fazendo de outro jeito, nós podemos trocar, então, informações. Vou colocar também o meu e-mail para vocês, aqui no chat. E aí, se vocês tiverem alguma dúvida, ou tiverem alguma vontade de fazer alguma coisa em conjunto, se não tiver perna, vamos lá. Tem mais alguma dúvida? Vocês queriam mais algum esclarecimento? Deu para ter uma ideia geral? Bom, então. Acho que a Raquel falou que foi bom. O Zé está colocando ali então, a possibilidade de fazer, então, o treinamento. A Bruna está aqui ainda, né? Acho que a Bruna tem experiência com N Vivo. E você viu, Bruna, que agora a cara do EndNote mudou, tá? Que não tá mais aquele negócio mais pré-histórico. Da última vez que a gente trocou ideia sobre isso, ela falou assim, nossa, mas será que esse negócio não parece ter muito funcional, né? Aí ela tá colocando que melhorou a interface. Agora eu preciso me localizar direito nessas ferramentas novas, né? Pegar alguma tese ou dissertação de algum dos orientandos para treinar. Oi, Roxana, tudo bem? Obrigado pela presença. Acho que era isso, Aline. Acho que sim, Jaque. Acho que a gente deixa essa oportunidade aberta, né, de talvez um treinamento aí no segundo semestre, então verificar a viabilidade, né? A gente combina e a gente divulga depois via Senapec, né? Então, acho que nós agradecemos mais uma vez, Jaqueline, a sua presença, a sua participação, a sua disponibilidade. Nós agradecemos também aos colegas que estão aqui participando, assistindo. Estou vendo que nós temos pessoas de outras universidades também, né? Universidade Federal de Goiás, professora Rossana, temos também da Unifesp. Então, foi bem bacana a participação, né? A atividade hoje. E é isso, Jaqueline, acho que você deixou também seu e-mail, né, o seu contato, depois essa gravação vai ficar disponível, né, na página também da escola. E aí, se alguém precisar de alguma informação adicional, né, acho que pode entrar em contato com você. Só uma dúvida que eu vi aqui nas mensagens, tinha uma colega perguntando dos certificados, né, a Lilian tinha deixado um recadinho aqui no início, da atividade para vocês colocarem o e-mail de vocês, tá? Aqui no nosso chat, para depois a emissão e encaminhamento dos certificados, ok? Acho que é isso, né, Lilian? Isso mesmo, professora Aline, isso mesmo. A Raquel e o Kaique já colocaram, né? A Raquel estava pedindo aqui o site do treinamento gratuito, então já foi compartilhado pelos colegas. Acho que é isso, então. Muito obrigada a todas, a todas. Lilian, obrigada também pela coordenação da atividade, viu? Muito obrigada. E uma boa tarde, pessoal, uma ótima semana e até a próxima. Muito obrigada.